Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Falando de Espiritismo. Eu sou Eduardo Sabag e hoje a gente vai falar sobre o ocorrido, né? O sequestro ocorrido hoje na visão espiritual. Quando eu falo isso, eu não estou dando a minha opinião. Eu estou falando o que ocorre na visão do Espiritismo, pelo que eu estudo do Espiritismo. Não é que nesse caso não é a opinião do Eduardo Sabag, certo? Bom, não se esqueça de se inscrever. Lembra que hoje, como todos os dias, tem vídeo às 8 horas da noite. Todo dia tem um vídeo às 8 horas da noite, final de semana, dia de semana. Então ativa as notificações para você poder receber elas, né, quando o vídeo estiver pronto. Bom, hoje a gente vai falar é, sobre essa questão do sequestro, né? A gente tem que entender o que no contexto do geral. Primeira coisa é que tudo já estava programado para acontecer. Um dia eu estava perto da janela, o espírito falou para mim assim, olha pela janela. Eu olhei, não estava acontecendo nada. De repente veio um carro e bum, bateu no outro. Alguns segundos depois. Ele sabia que aquilo ia acontecer. E todos esses acidentes, qualquer coisa que seja do gênero, já está na programação. A gente vive num contexto em que os mecanismos da vida terrena fazem com que a gente espie, passe por prova. Porque qual que é o objetivo? Depurar nossa alma, certo? O objetivo é melhorar nós mesmos, para a gente ir evoluindo, tanto na questão de inteligência, como na questão de moralidade, de bondade, né? Menos egoísmo, mais altruísmo. Então, o que acontece? Quando a gente começa uma encarnação, a gente já vem com uma bagagem do passado. Então, uma expiação, por exemplo, né? Algo que você está passando por isso, porque você lá atrás você causou isso para alguém e faz parte. Né? Outras questões também são como provas, etc. Mas nesse tipo de caso, vamos supor agora, vamos acessar o ponto de vista de cada um ali, né? Aqueles reféns que estavam no ônibus, eles com certeza estavam espiando. Algo no passado que eles fizeram. Não dá para dizer que eles sequestraram um ônibus na última encarnação, não, porque às vezes nem ônibus tinha. Depende, mas dá para dizer que eles acuaram, deixaram alguém com medo e alguma coisa do gênero, ou coisa semelhante, porque às vezes também não tem exatamente como passar pela mesma penalidade e aí os espíritos remanejam. Então deixa eu só passar a moto aqui que eu não gosto quando tem barulho no meu vídeo. Aí, vou pausar aqui. Então, obviamente que eles eram devedores, por isso que eles estavam ali. Antes de acontecer isso, os espíritos já sabem. Então, se fosse para impedir, eles impediriam que ele entrasse no ônibus ou etc. A gente não pode deduzir que esse tipo de acidente ocorre porque os espíritos do bem se distraíram. Não, os espíritos do bem nunca se distraem. Então, o que acontece? Aquela pessoa que está ali está passando por uma expiação. O bandido está aproveitando a oportunidade que ele teve para roubar, né? Para ser bandido. Então ele, obviamente, isso não estava na programação, porque quando alguém está fazendo mal, nunca está na programação. Ninguém reencarna com o objetivo de matar, de roubar e etc. Então esse cara tá cometendo, tá comprando débitos que vão ter que pagar em outras existências, certo? Porém, o plano superior utiliza o bandido para acuar os reféns, né, os cidadãos comuns que estavam dentro do ônibus, com o intuito de fazer com que eles espiassem mais, utilizando o livre-arbítrio do bandido. Não é que nenhum espírito foi lá e falou, ó, bandido, você vai fazer isso. Não. Ele é o livre-arbítrio, é a escolha dele. Ele que está fazendo isso porque ele quer, certo? O que os espíritos fazem? Fazem só um cruzar com o caminho do outro. E aí o que acontece? No caso do policial que atirou, que vocês sempre me perguntam, no ponto de vista espiritual, se a gente parar para analisar toda essa situação, que nenhum inocente morre à toa, né, vamos dizer assim, não existem inocentes. Inocentes, claro, óbvio que existem inocentes para essa nossa existência, mas no plano espiritual não permite que alguém seja estuprado, que alguém seja morto, sem ter uma expiação. Mas também, por um lado, pelo ponto de vista da sociedade e pela vida que a gente vive na Terra, é muito, vamos dizer assim, compreensível que o policial tenha atirado no bandido para preservar a vida dos reféns, não é verdade? Então tem esses dois lados na realidade, né? Mas eu se eu fosse policial, eu fosse seguir o que os espíritos me falam, eu não atiraria no cara, né? Mas eu também entendo muito bem que o cara atirou e vendo, esquecendo a parte espiritual, eu penso, pô, o cara fez o certo, né? Anulou um cara para que ele não fizesse mal para os reféns, mas da parte do ponto de vista espiritual, entende?
Isso não é tão certo, vamos dizer assim. Agora, ele vai sofrer alguma expiação? Essa é outra pergunta que vocês fazem. Isso depende muito. Depende da vontade dele na hora, né? Depende da intenção dele. Tudo bem, a intenção era realmente anulá-lo, né? Anular, não é bem anulá-lo, esqueci o termo. A intenção dele era realmente acertar para matar, mas às vezes ele pensa, vocês estão entendendo? A intenção é o que vale. Se ele fala assim, pô, esse é meu trabalho, eu vou ter que fazer isso, senão ele vai machucar outras pessoas. Beleza. Agora, se ele fazer isso com prazer, com raiva, que é o que acontece muito, entendeu? Eu sou um cara, pessoalmente, que eu não gosto nada de bandido, nada. Mas eu entendo que a questão espiritual fala mais forte nessas coisas. Então a gente tem que, entendeu? Ter aquele bom senso, né? Mas agora voltando, então, ou seja, na realidade, não existe nada que ocorre por acaso. Tudo que está acontecendo ali é algo que já está na programação, algo que já está para acontecer desde muito antes e que os espíritos superiores estão lá manejando para que as pessoas paguem seus débitos, né? E por aí vai. A nossa vida é isso, a nossa vida é uma série de experiências para que a gente vivencie, evolua de inteligência, evolua moralmente de bondade e pague pelos erros do passado. Para quê? Primeiro porque nada que você faça fique impune. Né? A justiça de Deus não é a justiça brasileira. Você põe habeas corpus e o Gilmar Mendes se solta. Né? Isso não existe na justiça de Deus. E segundo, para que você aprenda a não fazer mais aquilo. Porque quando você vai lá e empurra um cara de uma montanha, aí numa outra existência alguém te empurra, você se traumatizou totalmente com esse tipo de coisa. Você chega na janela e fica morrendo de medo. Entendeu? Às vezes é isso, né? Às vezes são outras coisas, mas normalmente esses medos vêm dessa questão, né? Óbvio que também tem o nosso corpo biológico que quer preservar a nossa existência, que foi programado para isso durante milhares de bilhões de anos, milhares talvez. Então é óbvio que ele vai se preservar, mas aí tem outros fatores. Valeu, pessoal, muito obrigado e até a próxima.